Fala galera, aqui é o Vitor do canal No Play, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar um pouco sobre o que aconteceu, né? Todo mundo tá querendo saber o que aconteceu nesse Mundial, que parece que não foi muito bom, né? Foi uma caca daí esse Mundial aí, principalmente com os brasileiros e principalmente a final, né? Eu vou contar pra vocês a final daqui a pouco, o que aconteceu na final e vou falar um pouco sobre já o começo de como foi esse campeonato de FIFA 18 Mundial, né? Do Foot Champions. Bom, primeiramente vou mostrar para vocês o Spider Kong, né? Ele deu uma entrevista para Esporte Interativo Games, contou como que foi o começo. Então vamos lá. A primeira pergunta para ele foi como que é, foi os pontos positivos e os pontos negativos do primeiro dia, né? Quando ele chegou ali para. Em relação às primeiras impressões, foram todas muito boas mesmo. Assim, de estrutura, o evento estava absurdamente bom, sensacional. Tudo de melhor: monitor, cadeira, controle, o lugar. Olha, assim, não tinha do que reclamar mesmo, cara. De verdade, sim. À primeira vista, parece que tá tudo simplesmente espetacular de verdade. E bom, como eu Bom, galera, uma outra pergunta, né, que foi feita o Spider Kong foi como que ele achou que tava todo mundo reclamando que não era a versão do FIFA, parecia que era um outro FIFA, né? Por causa que eu acho que não foi com as atualizações, né? Então o Spider Kong também comentou isso, eu vou mostrar pra vocês. Então, em relação ao jogo, sim, era muito diferente da versão original, a versão que você tem em casa, totalmente diferente daquela versão. Era como se fosse uma versão assim que tirasse toda a ajuda que tivesse dentro do jogo. Parecia uma versão sem aquele clássico chamado handicap, uma versão sem ajuda nenhuma, uma versão muito rápida. O jogo era tipo muito rápido. Lembrava o FIFA quando saiu ali na primeira semana, que era uma correria absurda. Lembrava muito esse FIFA. Pra mim foi uma adaptação rápida, até que eu fui muito bem na fase de grupos, porque é bem o meu estilo de jogo. Eu gosto de jogar essa correria ofensiva. Pra mim serve muito, então pra mim foi mais fácil a adaptação, ao contrário de alguns outros brasileiros que acabaram não curtindo muito o jogo e acabaram demorando um tanto quanto para se adaptar. Também, galera, ele também comentou sobre tivemos muitos atrasos nos jogos da fase de grupos, né? Tiveram problemas da fase de grupos, foi alterada a tabela parece que 3 vezes. Spider Kong acabou, ele não ia jogar com o Indolira, e acabou jogando, né? Parece que teve um atraso lá, aí ele teve que jogar com o Indolira. Então, e ele vai explicar também isso, né? E claro, os atrasos, mais de 2 horas para começar o jogo, 5 horas depois, demorava demais. Então ele vai explicar isso também para você. O que aconteceu em relação à primeira fase do mata-mata é que a gente chegou lá e tinha uma tabela pronta, totalmente pronta ali, que o Wendel iria jogar contra o atleta do PSG, o Daxi, francês, e eu jogaria contra um cara chamado Battlecat. Então a gente já começou a aquecer um com o outro, já começou a querer, sabe, dar uma treinada, dar umas dicas um pro outro, e de repente chamaram a gente ali no salão dizendo que alguma coisa estava errada. E do nada simplesmente falaram que ontem dois atletas, que agora não vou lembrar quem foram, tinham reportado um resultado errado no dia anterior. Isso acabou mudando toda a classificação e eu acabei subindo uma posição na classificação e acabei pegando o Wendel, que além de ser ruim pelo simples fato de pegar um amigo e também um brasileiro, foi ruim porque a gente estava aquecendo junto, jogando junto e conhece muito o outro. Então isso acabou sendo, olha, péssimo. Acabou totalmente estragando meu psicológico. Eu fiquei absurdamente bravo com o que aconteceu, porque tinha boatos também rolando que era pra... boatos lá dentro, não posso confirmar nada, que era pra prejudicar uns e ajudar outros, uns nomes aí que falaram que eles tinham feito a tabela exclusivamente pra ajudar uns caras. Então isso foi bastante decepcionante mesmo, a desorganização em relação a essa tabela. Mudaram a tabela durante a fase de grupo umas 7 vezes, porque acabava repetindo os jogos e não poderia repetir. Então assim, ó, a organização deixou muito a desejar do evento, de verdade mesmo. Outra coisa que prejudicou muito também foi uma demora gigantesca entre as partidas. Tipo, a gente jogava 2 partidas a cada, sei lá, 2 horas e meia. E isso foi horrível, assim, prejudicava totalmente, porque você jogava, tava no pique, sabe? E do nada eles paravam, você ficava com frio, tinha que ir pra um lado, você tinha que ir pro outro. Era horroroso, cara. Isso sem contar que teve uma atrapalhada que eles fizeram ainda no primeiro dia, que era pra gente jogar 7 jogos e de volta. Era pra fazer toda a fase de grupo e um mata-mata no primeiro dia. A gente fez 2 rodadas da fase de grupo. Ou seja, que horror. Aí chegou a terceira rodada e eles erraram a tabela e
ainda os jogos de ida dessa terceira rodada ainda tinham acontecido e eles anularam todas no outro dia. Tipo, caras ganharam, caras perderam. Pra mim foi bom porque eu tinha perdido o jogo de ida, então honestamente, show de bola. Mas mesmo assim, lamentável a organização, os caras errando a tabela o dia inteiro. Eles trocaram umas 7 vezes a tabela. Olha, no mínimo mesmo, de verdade. Bom, então sobre a final também, né? Ele vai falar, o Spider quando vai falar também sobre a final foi uma calamidade. Por quê? Normalmente a final que acontece da EA lá no campeonato tem o seguinte, jogam um jogo de ida no PS4, que é um cara que joga no PS4, né, que veio de uma final do PS4, e joga uma final no Xbox, que é o cara que chegou na final pelo Xbox. E o Nicolas joga pelo PS4, né? Então, a final foi pelo DHTX e o Nicolas. O campeão foi o DHTX, que eu tô mostrando pra vocês aí. O campeão, o moleque tem 16 anos, né? E foi campeão em cima do Nicolas, o argentino. E a final foi o que? Jogo de ida no Xbox, jogo de volta no Xbox também. Por quê? Não sei se vocês estavam essa semana, todo mundo reclamando do que? A PSN fora do ar. Então, eles podiam muito bem cancelar esse jogo, mas não cancelaram, né? Pelo menos esperar até a PSN voltar, que não aconteceu. E eles jogaram os jogos, a final no Xbox, ou ida e volta no Xbox. Então eu acho que saiu muito prejudicado o Nicolas. Você pode falar, não, é a mesma coisa, não é, gente. Todo mundo sabe que o controle é diferente, né? Eu acho que eu não conseguiria fazer o que eu faço no controle do PS4 e do Xbox. Teria que treinar muito mais. Então a EA cagou, galera. Cagou com o campeonato todo, nem só com a final, com o campeonato todo, mudança de tabela, adiamento dos jogos. Então o Spider Kong também falou aqui pra vocês sobre a final, né? Em relação à final, ao mesmo tempo que não foi culpa da EA, sim da PSN que estava off, foi lamentável o que aconteceu. Pra mim, aquela final não deveria ter existido porque é muito injusto. Quem joga no console sabe que não é a mesma coisa jogar no outro. E conhecendo o Nicolas do jeito que eu conheço, eu tenho certeza absoluta de que se fosse pro Play 4 ele poderia no mínimo empatar o jogo tranquilamente. Porque o menino é um monstro. Acho que foi assim, uma decisão totalmente horrorosa, mesmo tendo compensado pelo dinheiro. Foi horrível a decisão tomada, não deveria ter acontecido essa final. Assim, achei uma decisão horrorosa, de verdade, totalmente injusta com o Nicolas. Então, galera, pra terminar, vamos. A EA cagou, como sempre, ela caga pros brasileiros, né? Acho que por todos os jogadores, não só pra nós ali, mas estavam falando que teve uma preferência ali pelos outros, pelos europeus, né? A gente não pode comprovar ainda, mas, né? Tem aquilo. Então, galera, a gente já tá reclamando do FIFA faz muito tempo. Acho que todo mundo reclama do handicap. Eu acho o seguinte, o handicap eu acho que tem. Você já foi favorecido, você já foi prejudicado. Sempre tem isso. Sempre tem aquele jogo que você martela o cara, você não consegue fazer o gol, o cara no contra-ataque faz. E sempre tem aquela que o cara chuta em você várias vezes, não faz e você faz. É aquilo, galera. A gente reclama, mas é dos dois. Mas pra mim isso é muito ruim. E tá claro que aí não se preocupa com isso, não melhora, né? Isso, galera, enquanto aí continuar recebendo 1 bilhão aí pelos FIFA Coins, a gente não vai conseguir resolver nada, a gente continua pagando. Eu já gastei dinheiro no FIFA Coins, eu não gasto mais, eu parei. Construí meu time lá, não gasto mais. Não dá, galera. E quando teve o problema lá da FIFA Coins, que a gente tava conseguindo comprar, ela resolveu em um dia, em poucas horas. Quando a gente tem problema com o jogo, não resolve. Foram fazer agora uma atualização daquela que tomava o gol no início, mas tá mais ou menos essa atualização também. Então é muito ruim, galera. E falando um pouco sobre a final, que foi com a foto do campeão, foi o DH Tex aí. 16 anos o moleque conseguiu bater, claro, ele tem seus méritos. Teve isso do jogar no Xbox, mas o moleque joga muito. 16 anos, jogou muito, foi pra cima do Nicolas. Eu assisti o jogo, cara, ele jogava numa pressão muito alta. Você vai ver, ele não deixava o Nicolas pensar. O Nicolas gostava muito de tocar bola, um cara gosta muito de gosta muito de tocar bola, mas não conseguiu. O DH Tex pressionava, sempre tirava a bola dele, ia jogando e conseguia fazer os gols. Aí já tava 2 a 0 já no 37 minutos. Então o moleque é muito bom, galera. Não tem que falar dele. Era pressão alta. Ele jogava na formação 4-2-3-1, né? Aquela normal, sem ser a 2, né? E ia pra cima. Pressionava. O foco dele era pressionar o Nicolas pra tirar a bola, né? Não deixar o Nicolas pensar. Então ele foi o grande campeão aí. Não tenho o que falar, apesar de ter acontecido, né? Dos jogos. Não teve o que falar. Então basicamente é isso, galera. Eu queria agradecer a todos. Gostaria que você deixasse seu like, se inscreve no canal aí.
Acho que nós tiramos todas as dúvidas aí. Eu tava com dúvida também sobre o que aconteceu, né? Fora que, pô, que emoção que teve assistir o campeonato. Você não via as faces dos jogadores, né? Dos players aí, pra ver, pô, o cara quando toma o gol, quando não sei o que, né? Nada disso. E fora que eu não sabia quando que tava transmitindo jogo de quem, né? Foi saber quando aparecer muito, quando apareceu o rosto, e praticamente foi na final que apareceu o rosto aí do Nicolas e do DHTex, né? Então é isso, galera. Deixa seu like, grande abraço, tudo de bom sempre. Valeu, falou e até mais.